O Agro Mais Entrevista tem o prazer hoje de receber aqui no estúdio uma empresária muito respeitada e muito conhecida, uma líder do agronegócio. Foi, aliás, a primeira mulher a assumir a presidência da Sociedade Rural Brasileira. Não é pouca coisa. E substituiu Roberto Rodrigues no conselho da Febraban. É também conselheira da Embrapa, além de outras entidades muito importantes. Está em Brasília para participar de um debate organizado pelo Ministério das Relações Exteriores, reunindo a sociedade civil para debater a União Europeia e o Mercosul. Um acordo que se sonha há muito tempo. Muito obrigada, minha cara amiga Teca Vendramini, assim conhecida Teca, Tereza Vendramini, por estar participando conosco. E queria saber a sua visão sobre esse encontro e o resultado positivo que pode dar nesses tempos turbulentos em que o Brasil está ameaçado de uma sobretaxa aí de 50% sobre toda a economia brasileira. Se Deus quiser. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que eu estou aqui hoje na AgroMais, mas estou com uma pessoa que eu admiro muito. Né? Obrigada. Então, obrigada. Você sabe disso. A minha senadora, acho que é senadora do Brasil todo. E eu tenho uma satisfação muito grande. Quando eu tive essa oportunidade, falei, não, vou correndo, quero estar com ela. Assim. Obrigada, senadora, muito bom. Olha, são 2 dias, né, que nós vamos estar dentro do Itamaraty, e são 12 conselheiros, né, da sociedade civil do lado da União Europeia e 12 do lado do Brasil. E eu tive a grata surpresa de ser uma das 12. E hoje, de manhã, num painel, que o meu painel foi o mais específico aí do Mercosul mesmo, desse acordo, né, como você disse, União Europeia e o Brasil, que falou mais disso aí. E eu passei, como sempre, é o que eu falo, que é, né, assim, o que eu carrego é o agronegócio brasileiro. Então, na minha fala, eu levei os nossos números, a nossa grandeza, levei um vídeo, que eu tenho um vídeo espetacular, que eu falo que quando vê aquele vídeo, Ana Amélia, quando vê aquele Brasil inteiro produzido com os números, tudo em inglês, olha, todo mundo fica pasmo, porque o Brasil é isso mesmo, né? Essa grandeza, essa parte de produtividade que a gente tem. Mas na parte, quando a gente chega, né, na parte do acordo, que a União Europeia, alguns conselheiros, eu fiz esse painel junto com uma pessoa, com um sindicalista português. E ele falou antes de mim e pediu que eu me posicionasse, que todos se posicionassem nas falas a respeito, né, do acordo Brasil e União Europeia. Mercosul. Sim, desculpa, e Mercosul. Mercosul e União Europeia. E o meu posicionamento, como de todos que estão ali do Brasil e do lado também, é para que isso aconteça, né, da maneira mais rápida que possa ser. E como a gente estava falando aqui antes, 20 anos, Ana Amélia, não é? Eu acompanho desde que criaram o Mercosul, eu acompanho exatamente isso. Agora, há sempre um temor, Teca, de uma concorrência, porque os números que você leva e apresenta assustam os nossos concorrentes ou os nossos parceiros, pelo tamanho e pelo gigantismo do Brasil na área do agro e de outros setores muito importantes da economia. Mas o agro é o mais sensível, porque esse setor, na União Europeia, ele é um setor muito protegido, tem um protecionismo muito grande, mais do que nos Estados Unidos, que também dá protecionismo, e aí talvez resida uma das dificuldades desse entendimento. Mas parece que o clima hoje é mais favorável. Olha, eu acho que o clima hoje foi mais favorável, até o que nós também estávamos aqui conversando um pouco antes, que é o momento atual. Esse momento que nós estamos vivendo, essa insegurança econômica, né, com o tarifaço, que pode entrar em vigor na sexta-feira de 50%. Que pegou todo mundo de surpresa. Todos os países da Ásia, da própria Europa, a União Europeia, agora recentemente que começou a negociar com o governo americano uma mudança de comportamento, mas todos sofreram esse impacto. Foi a primeira medida, quando ele assumiu o governo, de anunciar um tarifaço. Quer dizer, esse foi digamos, uma forma de pressionar os seus parceiros comerciais, mesmo históricos, como o Brasil, que
que tem 200 anos de relacionamento diplomático com os Estados Unidos. Olha, você pode, sinceramente, nossa senadora que está aqui, me explicar mais que loucura é essa, porque realmente é uma coisa, né? Eu estou aprendendo de novo tudo isso que está acontecendo, mas eu acho que isso que nós estamos vivendo agora, né? Que nós estamos aqui, eu estou sentada aqui hoje, dentro da Agromais com você, falando do tarifaço. Mas quando você anda muito pelo Brasil, eu sei que você anda no Rio Grande do Sul, você conversa com as pessoas, e eu também, senador, eu ando muito as pessoas estão muito preocupadas com isso aqui. Elas estão, e não é só o agronegócio. Você entra numa loja pequena, vou comprar ração para os meus cachorros na fazenda, o cara tem uma lojinha pequenininha, ele está preocupado, ele não sabe o que vai acontecer com ele. Então, eu acho que o que está acontecendo, né, né, o presidente foi eleito, o presidente Trump, e ele tomou essas medidas de uma maneira tão atabalhoada, que eu acho que é isso, de uma maneira forçando os outros países, né? Isso aqui não teve uma conversa preliminar, não houve nada. Então, assim, nós estamos aqui hoje sentados em Brasília. As pessoas estão, né, os senadores, deputados, todos os secretários, estão tudo correndo atrás disso. Mas anda no povo. Mas eu queria voltar a insistir na questão específica de a União Europeia neste momento e o Mercosul. Eu imagino que, sim, pelo que você está falando desse encontro da sociedade civil envolvida nesse debate, Teca, nunca houve um momento tão favorável, sim, primeiro, por um lado, a ameaça dos Estados Unidos com o tarifaço, que pegou também a União Europeia, e, por outro lado, o próprio Mercosul, mesmo com divergências políticas entre os países e os líderes, de possibilidade de um entendimento maior. Quer dizer, há um melhor ambiente agora entre Mercosul e União Europeia. A sociedade civil que estava comigo, esses 12 conselheiros do lado de lá, unânime. Todos querendo o quê? Previsibilidade. As palavras que eu estou te falando... A economia agora, precisa disso, né? Previsibilidade. Outra frase, que bons parceiros... Não é que a gente consiga fazer bons negócios, livre iniciativa. São essas palavras que foram hoje o dia inteiro faladas e não só pela gente, por eles. Né? E na minha fala, eu acho que de vários outros, 20 anos, como a gente já tocou aqui, de negociação, agora é a hora. Né? Agora é hora de nós termos bons parceiros, de estar junto com esses bons companheiros, que eu acho que nós estamos precisando disso, acho que o mundo está precisando. Né? Além desse debate muito importante aqui da sociedade civil, organizado aí para um debate entre União Europeia e Mercosul, envolveu outros temas que são muito caros, além da relação, como, eu diria, estratégia para enfrentar as dificuldades do relacionamento com os Estados Unidos. Tem questões que são muito nossas. A questão ambiental, por exemplo. Recentemente, o Congresso brasileiro aprovou uma legislação ambiental de uma autorregulação, um autolicenciamento, que alguns estados, como foi, eu lembro bem, a Bahia foi, eu acho que o primeiro estado a adotar o autolicenciamento, mas com consequências. E houve toda uma narrativa de que isso será muito ruim e tal. Porém, as consequências terão. A lei é dura para quem não cumpriu o que promete fazer em relação ao licenciamento ambiental. Então, eu queria saber do posicionamento do agro brasileiro, como a Teca Vendramini, como líder do setor e como ligada a um documento que foi elaborado por 90 entidades que são do setor, que têm interesse direto. Como é que imagina que o Congresso vai receber essa manifestação e o próprio Poder Executivo, que agora cabe ao presidente da República sancionar com ou sem vetos essa matéria? Olha, é isso mesmo. Eu espero, né, como produtora rural, que realmente, né, eu imprimi esse ofício aqui que foi mandado para o presidente da República, que o assunto é o apelo pela sanção integral da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que realmente isso daqui, que eles realmente atenda a esse apelo. E realmente, Ana Amélia, chama muito atenção por 90 entidades representativas do agronegócio, né, da agropecuária, da mineração. Se você olha aqui, é uma coisa, energia, né? Então, assim, e infraestrutura e do meio ambiente também. Então, são essas 90 entidades que estão aqui pedindo isso, porque você sabe também que você acompanhou isso, acho que muito mais do que eu e muita gente,
quanto Ajudei tempo... a fazer o Código Florestal. Já não precisa Ajudei a fazer o Código Florestal. Né? Quanto tempo que essa lei de licenciamento ambiental também está parada. Eu lembro que quando eu estava na presidência da Rural, foi um aprendizado, que eu adoro falar, que tudo foi um aprendizado. Eu sou uma fazendeira, sou mesmo, né? Hoje eu me apresentei lá, falei, eu estou aqui como pecuarista, como fazendeira, que foi aprendendo tudo isso aqui. E isso aqui, esse projeto de lei de licenciamento ambiental era outro que estava engavetado. Você sabe disso. É, claro. Muito bem, melhor do que eu, sinceramente. E eu acho que o que está acontecendo aqui hoje? São milhares de processos de licenciamento ambiental que estão anos parados por falta de regra nas gavetas onde ICMBio, da FUNAI, do IFAM. Então aqui eu vejo uma oportunidade de caminho, não só para o agronegócio brasileiro, mas você sabe, para várias outras partes aí. E quando falam, você falou muito bem, né? Nós vamos ser sujeitos à fiscalização, sim. Eu acho que tem uma coisa aqui que está sendo muito falado, que é a LAC, né? Lei de Autorregulamentação. Eu acho que duas coisas que eu aprendi assim rapidinho. Primeiro, que é para baixo e médio impacto, não é para grandes, né? E outra coisa, né? A gente vai ser sujeito à fiscalização, como a gente falou, auditoria. E eu tenho uma coisa que eu falo assim muito, gente, hoje em dia tem um negócio chamado satélite. Menina, se eu quiser me esconder de você, não dá, você sabe disso, não é isso? Então isso aqui eu acho que, se Deus quiser que isso aqui caminhe. Eu acho que é uma questão de entrar nesse processo com racionalidade e se ajustar à tecnologia hoje que está disponível aí para esse controle. Quer dizer, não é a questão climática é monitorada, essa questão, hoje os drones são usados também para localização, quer dizer, você está chegando a detalhamento impossível, inimaginável, né, tempos atrás. Então, é isso que nós temos nos ajudando também a provar que a tecnologia precisa. Agora, o setor do agro, eu gostaria de abordar isso, sim, que eu viajo muito, você mencionou, eu viajo muito, não só pelo Rio Grande do Sul, mas pelo Brasil inteiro, e eu fico impressionada. Conversa com as pessoas. Eu acho que, claro, eu como repórter, né, primeiro, e nós seres humanos, eu tenho uma curiosidade, é saber exatamente como nós conseguimos chegar ao nível de um agronegócio com esse grau de desenvolvimento, com uma logística tão deficiente. Olha, eu acho que, eu falo que várias pessoas, né? Você está em tal lugar, fala, é o agronegócio que me trouxe. É essa grandeza. Você tem razão. Essa coisa imensa. 50% de todas as exportações que você sabe do Brasil são do agronegócio. Então, ele teve sim esse crescimento. Eu gosto muito de falar, é tecnologia que a gente pode falar aqui, né? Tantas outras coisas, mas uma coragem desse produtor lá do seu Rio Grande do Sul, né, de Santa Catarina e do Paraná, que você anda, você falou, né, eu sei que você conversa com todo mundo do Rio Grande do Sul, mas você anda o Brasil... Tem CTG e churrascaria em todo o Brasil, né? Você anda o Brasil inteiro, e quando a gente sobe esse Brasilzão, vai lá para cima, né, sobe aqui de Brasília para lá, é esse povo que está lá. Então eu acho que é isso, né? A gente fala de tecnologia, a gente fala desse Brasil, segurança que a gente tem, alimentar, o mundo inteiro querendo comprar comida, o Brasil fazendo isso, se preparando para isso. Mas, filha, sem essa coragem desse povo que subiu, eu gosto de falar que foi num Fusca ou numa Kombi, e levou o cunhado, sabe, junto, que é o cunhado que tinha que ajudar, não tinha mão de obra. Teve gente que foi de trator. Aí, ó, você não sabe. Nós vamos para um intervalo dessa entrevista, do Agro Entrevista de hoje, conversando com a Teca Vendramini. Fique conosco, nos acompanhe. Logo em seguida, nós retomamos essa entrevista. Eu estou conversando hoje no Agro Entrevista com Teca Vendramini, a Tereza Vendramini, que foi presidente da Sociedade Rural Brasileira e hoje está integrando um grupo da sociedade civil para debater um tema crucial neste momento para os interesses do Brasil e dos países que integram o Mercosul. É um acordo esperado há 20 anos entre os dois blocos, União Europeia e Mercosul. No primeiro bloco, nós acabamos conversando muito sobre um problema grave que nós temos que superar, a deficiência da logística em nosso país.
estamos falando sobre isso, mas eu creio que é um tema tão crucial que nós temos que continuar mais um pouquinho sobre ele. Eu, quando viajo, vejo a ineficiência de nossas estradas. Sair daqui de Brasília, Teca, para ir à Bahia, a Luiz Eduardo Magalhães ou Barreiras, que é uma nova fronteira agrícola dentro do chamado Mato Piba, é uma coisa impressionante o que foi feito lá. E, de novo, a migração de gaúchos, catarinenses e paranenses que vieram para desenvolver o agro dessas novas regiões, novas fronteiras agrícolas do Brasil. E está fazendo o Brasil crescer cada vez mais. Mas nós não temos rodovias federais duplicadas de Brasília até lá. Então, isso que eu estou lembrando. Ferrogrão, o impasse de uma obra que é fundamental, ajuda o meio ambiente, ajuda a questão da eficiência da logística. A Europa e os Estados Unidos são campeões em ferrovias e também hidrovias que nós não usamos, terminais portuários fantásticos, e estamos aí nesse negócio. Você vislumbra um futuro melhor para a área da logística? Eu espero, lógico, mas olha como que você já descreveu de uma maneira tão, assim, acho que propícia, né? Quando você falou, a Europa já está com tudo isso feito, né? Há muito tempo. Então, de hidrovia, de rodovia, de ferrovia, e o Brasil ainda com todo esse agronegócio que a gente citou, né, anteriormente, essa coisa gigante que realmente é o agronegócio, que 20% das carteiras assinadas são do agronegócio brasileiro, gerando emprego, tudo isso, e ainda com muita deficiência. E você citou muito bem, saindo daqui de Brasília, indo até esse grande polo que é Luiz Eduardo Magalhães, e você vai ali naquela... Eu fui há pouco tempo que eu tive um encontro lá, e olha, assim... Tem lugar pior, né? Nós sabemos quem anda no Brasil. Mas não merecia. Sinop, Mato Guarulhos, Sinop, não merecia isso. Não merecia, né? Também. Eu acho que você está coberta de razão. Quando você fala Sinop, você fala Sorriso. E outra coisa, vamos subir um pouco. Você chega em Pará. Até cumprimentar, queria me permitir cumprimentar o governador Mauro Mendes lá e o meu amigo Cidinho Santos, que estão fazendo um trabalho muito importante em relação a destravar e convivendo com o drama do ferrogrão, né? Teca. Uma luta. É uma luta, é uma coisa inadmissível, né? Porque alivia os acidentes nas rodovias, a emissão de gás carbônico, todo aquecimento global tira os combustíveis fósseis, embora hoje já esteja usando biocombustível, que já é um grande avanço que o Brasil está mostrando ao mundo. Mas ainda temos que caminhar muito nisso, para essa adoção, né, do biocombustível. Então, realmente, se tivesse a Ferrogrão, se ela já estivesse operando, se ela já estivesse funcionando, olha que coisa maravilhosa. E a segurança, Ana Amélia, para o produtor, para essa pessoa que está produzindo, quem ele coloca, né, a produção dele é que sabe que vai chegar lá. Então, eu acho que a gente tem tanta dificuldade nisso, e você perguntou o que eu acho. Eu espero que isso caminhe. É óbvio. Eu estava citando o Pará, teve uma das vezes que eu estive lá, saindo de Marabá e descendo, eu falo assim, que a cada panela que cai o pneu, exatamente. Você dirige muito, que eu sei, é cada panela que a roda, né? Imagina dos caminhões. E eu sei que tem rodovias que passam, quando na época da safra, 2.000 caminhões por dia, 2.000 e tanto. Quer dizer, isso é uma coisa que, se a gente parar para pensar, não deveria estar acontecendo. Não, e se você comparar, por exemplo, eu andei aí pela Argentina todo, pelo Rio Paraná. Quero saber. Pelo Rio Paraná, até... E a qualidade das estradas e tudo. Então, claro, a maior parte são pedagiadas, mas é isso, tem pedágio, tem estrada. Agora, nós não queremos pedágio, mas não tem pedágio nem estrada, então é uma escolha, né? Sim. São Paulo é um estado muito bem dotado, Goiás está ficando melhor, Mato Grosso está melhorando bastante também na questão de rodovias, mas nós estamos ainda que caminhar muito. O próprio Uruguai, que é um país menor, mas também hoje a infraestrutura rodoviária deles é extraordinária. Não, eu adorei o que você falou, e você é uma conhecedora, sim, que de vez em quando eu falo com você, você está num país do Mercosul andando, que eu sei que você anda, então eu acho que, eu espero como brasileira, sabe, assim, não só como pecuarista, que isso aconteça, que esse governo que está aqui, o próximo que venha, eu acho que tem um olhar assim, muito grande para isso daqui, né, para o Brasil andar, para o Brasil fluir. Né? E aí junto, Ana Amélia, com esse licenciamento ambiental, que precisa muito até para isso que você está nos provocando. Teca, você acha que o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, está trabalhando corretamente para resolver esses impasses que nós temos? Olha, eu acho que está numa luta muito grande,
sabe? Eu acho que hoje o agronegócio brasileiro ele tem uma bancada muito forte, né, que nós sabemos, que está ali, que está dentro da frente parlamentar, né, do agronegócio, e eu acho que é isso que está levando, sabe, muito as pautas do agronegócio para frente. Eu acho que existem várias, como é que a gente fala, arestas, né, entre o legislativo, o judiciário e o próprio executivo que a gente está vendo, mas, de novo, a relevância do agronegócio, a relevância do trabalho, da geração de emprego, como eu falo que eu sou repetitiva em algumas coisas. Para mim é muito importante falar sobre isso, sabe, Ana Amélia? Eu acho que isso pauta e isso, de alguma maneira, a gente consegue estar caminhando. Você percebe hoje na sociedade brasileira uma avaliação mais positiva do agro em relação ao que ele faz e ao que ele representa para o país? Olha, eu acho que depois do Covid, isso foi bem um divisor de águas para a gente, sabe? E eu falei muito naquela época, assim, né, que a gente dava muita entrevista, e eu falava assim, gente, vocês estão vendo que aqui no Brasil não faltou um pacotinho de arroz no supermercado, né? De uma maneira muito simplória, assim falando. Comida não faltou. Não faltou comida. Então, com essa minha fala muito simples e até simplória, eu acho que o brasileiro percebeu muito, sabe? Quantos lugares do mundo, né, de novo, a gente falar Está vendo agora no Oriente Médio, né? Tragédia. Nossa, sabe, a segurança alimentar que a gente fala. E aqui dentro, sabe, essa profusão, né, de produção de comida. Então, eu acho, sim, que depois... E temos também desperdício, né? Porque você vai nas ceasas para ver... Isso é uma coisa que a gente também tem um olhar para isso daí. Mas eu acredito que depois do Covid isso mudou. Só que, Ana Amélia, tem uma coisa que eu acho que em qualquer setor, em qualquer jeito, tem a turma do contra e a turma que não quer. Né? Então, isso daí eu já aprendi na vida, que tem gente que não quer ser meu amigo, não quer ser teu. Tá bom, deixa pra lá. A gente vai ter outros montes aqui, vamos nesse. Tem que juntar quem está trabalhando. Quem quer fazer alguma coisa para o bem. Quem quer estar na turma, não é? Então, vamos caminhar aqui. Então, eu acho que é óbvio que existe uma resistência muito grande com o agronegócio brasileiro em alguns setores, né, que o agro desmata, o agro é isso, o agro é aquilo. E eu, em todas as minhas pautas hoje mesmo, esses dias, eu falo assim, gente, a coisa mais importante para mim, que vivo daquilo ali, é o solo e a água. Quem sou eu sem aquilo? Quem sou eu se eu não cuidar? Não é? Então, acho que... Quando se trata disso, e há uma criminalização do agricultor brasileiro, em relação ao meio ambiente especialmente. Então, há uma narrativa lamentável por falta de informação, e eu sempre digo, o maior interessado em preservar as suas fontes naturais é o agricultor, porque ele depende do sol, ele depende da chuva para criar a sua produção. Diferente dos Estados Unidos, que ele olha não olha para São Pedro, né, para saber, porque ele olha para o Tesouro Americano, que está garantido lá se ele tiver um prejuízo. Um outro drama no Brasil, e você, produtora, sabe disso, que eu vou falar agora, é a falta de um sistema de seguro de renda para o agricultor. O Rio Grande do Sul tem sido vítima não só de uma enchente trágica, mas também de estiagem sucessivas, vítima de uma mudança climática que está impactando algumas regiões do país, como nós vimos recentemente. Então, está fazendo. Então, é preciso resguardar exatamente isso para evitar uma saída, um abandono da atividade rural. E quem vai fazer isso? Desestímulo. Que é a comida, que é a comida para o produtor. Um desestímulo. Exatamente. Né? Eu acho que essa questão do seguro que você está dizendo é um desestímulo que a pessoa não se sente confiável naquilo lá. E aí realmente pode acontecer isso. E existem algumas situações que o produtor é um investimento. Se ele é pequenininho, ele investe um pouquinho que ele tem. Se ele é grande, ele faz um investimento maior, ele vai em algumas maneiras, não é só no plano safra que vai. Hoje em dia, esse produtor, você trouxe aqui para a nossa conversa agora a questão climática, né, do nosso Rio Grande do Sul, que eu falo que assim, o Brasil viveu em 2024 um Brasil debaixo d'água e um Brasil pegando fogo. O meu estado de São Paulo pegando fogo, o Rio Grande do Sul debaixo d'água e vários outros estados. Então, hoje, nós vivemos isso aí.
Nós estamos vivendo essa... É um desafio, é um desafio. Nossa! É um desafio climático, porque agora mesmo, na semana passada, a gente viu aí um incêndio lá no Rio de Janeiro, né, numa área de reserva ambiental. Mas por quê? Né? Então, não é o agricultor que está fazendo, são áreas que são suscetíveis de criar exatamente um problema como é o incêndio. Também há irresponsabilidade, muitas vezes, da pessoa transitando numa rodovia, jogar um toco de cigarro, que o que mais acontece. E acontece muito, e aí quem vai pagar a conta vai ser o agricultor que tem a fazenda ali, o seu pasto para o gado, com certeza. Que vai prejudicar totalmente. Né? Pegando fogo e o produtor, o pecuarista não tem onde pôr aquele gado. Isso a gente viu muito o ano passado aqui. Né? E vou te falar outra coisa, né? Falando dessa questão climática, nós estamos entrando aqui numa seca, né? Que é natural, julho, agosto, né? Por aí. Brasil Central aqui, Brasília. Isso, que a gente tá... É a hora que o produtor nem dorme. Sabe? É um desespero na gente, com medo de pegar fogo no fundo da fazenda, naquele canto. Então é isso mesmo, você tem razão. Isso é uma insegurança que a gente está vendo. Por quê? Ela está muito mais dramática agora do que eu vejo que era no tempo do meu avô, do meu pai. Agora, esse drama, nós não estamos sozinhos. O mundo inteiro está convivendo com essas mudanças climáticas radicais, né, em todo mundo. A Europa está convivendo com isso, a América do Norte, a América Central, todos os países estão vivendo. Quer dizer, é um dilema a ser resolvido em conjunto, porque sozinhos não vamos superar um desafio tão grande quanto esse. Como é o caso da nossa logística, que precisará de encontrar caminhos como parcerias, concessões público-privadas para superar a escassez de recursos para fazer essas obras, não é mesmo? Sim, com certeza, se Deus quiser. Eu acho que essa questão da logística que você fala que o Brasil, né, esse Brasil do agro, é gigante, maravilhoso, só que ele tem tantos desafios, e você citou um importantíssimo, que é esse da infraestrutura. Outra coisa, a armazenagem, que a gente sabe que tem um déficit muito grande. Então, a gente pode fazer uma lista aqui, eu e você, desse Brasil que passa não sei quantos mil caminhões por aquele lugar, ele tem um déficit de armazenagem, ele tem um déficit disso, então é isso mesmo que a gente está vivendo. Agora é óbvio que eu espero, né, que, como você citou muito bem, o Mato Grosso, que é campeão em tudo, né? Em grãos, é campeão, é maior rebanho aqui. Celeiro do Brasil. Nossa Senhora, aquilo lá. E sabe outra coisa que eu adoro quando a gente vai assim, em alguns lugares, que você escuta assim, olha aqui, se aqui alguém tiver desempregado é porque não quer trabalhar. Não é? Então, lá tem bastante. Chega lá que já tem trabalho. Tem alguns lugares que tem trabalho para todo mundo, e é uma maravilha isso. Né? Olha, a Teca Vendramini, muito obrigada pela entrevista aqui, muito esclarecedora. A Teca, que foi presidente da Sociedade Rural Brasileira e participa hoje de um grupo da sociedade civil, né, no debate entre União Europeia e Mercosul, que foi realizado em Brasília, e que traz exatamente um olhar diferente, que é a participação da sociedade em temas que são decididos, ou seja, no âmbito governamental, no âmbito jurídico ou também no âmbito legislativo. Mas a sociedade civil tem sido porta-voz também das ansiedades e das preocupações ou tensões da sociedade onde nós vivemos, no Brasil, na Argentina, no Paraguai ou no Uruguai, que é o nosso Mercosul. E as boas notícias de previsão de uma possibilidade de, enfim, depois de 20 anos, sair um acordo Mercosul-União Europeia para enfrentar outros desafios que teremos em relação às ações de tarifaços, como dos Estados Unidos, aos produtos brasileiros. Muito obrigada, Teca, e sucesso na sua empreitada. Até quero lhe apertar a mão. Tá? Um abraço. Obrigada, até a próxima. Um prazer.